Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, meus amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Celso Godoy, pedagogo e também superintendente da Escola Bíblica Dominical. E você é o nosso convidado especial. Sejam todos vocês bem-vindos ao nosso canal Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E você está no canal mais louco. Louco, mas é claro, por Jesus. Para você que está pela primeira vez nos assistindo, por gentileza, se inscreva no canal, convide mais pessoas, ok? Compartilhe os nossos vídeos, dá o seu joinha, tá? E também comente os nossos vídeos. E para você que já é inscrito em nosso canal, continue conosco, trazendo mais pessoas, para que o nosso canal possa crescer e atingir mais almas para o reino de Deus. E hoje nós vamos aqui ministrar a aula de número 3 do terceiro trimestre, comentada pelo nosso pastor Wagner Gabi, um excelente pedagogo, e ele é o comentarista desse seriado de lições, tá, que nós estamos estudando do terceiro trimestre. E hoje o tema da nossa lição, a graça que alcança todas as nações. O texto áureo base, da nossa lição é Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então veja bem, irmão, o que não vem de nós é a graça, tá? Porque ela é dom de Deus, tá? A fé, nós que temos que exercitar. Mas a graça, ela é um presente, imerecido de Deus para conosco, tá? Verdade prática. E pela graça, é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Então é pela graça, tá? Que nós somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. É um ato, é um dom, é um presente de Deus para nós pecadores, Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, verso 1 ao 5, verso 28, 29, 36 ao 39. Nos diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: E se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-se ou salvar-vos. E tendo tido Paulo e Bernabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos, mas
a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um dos outros. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então aqui você já tem uma ideia, né, do que nós vamos estudar, certo? Primeiro, né, os judeus convertidos ao cristianismo queria obrigar os gentios, tá, a circuncidar. Senão eles não teriam salvação, eles tinham que seguir a lei de Moisés. E depois, no finalzinho, nós temos aqui uma pequena discussão de Barnabé e Paulo, né, por causa de João Marcos. E aí os dois, né, separam. Barnabé segue com João Marcos e Paulo segue, né, a sua viagem missionária. Então, nós temos aqui uma base do que nós vamos estudar nessa lição abençoada de número 3. Sem mais delongas, né, para não perdermos tempo, para ficar um vídeo compatível, né, um vídeo compacto para você, né, não ficar aí afadigado ao assistir, né, um vídeo curto, certo? Então nós vamos ao nosso comentário dessa lição abençoada. Não saia daí, porque tem muito subsídio, muito aprendizado aqui, certo? Para você, ok? Introdução. A expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo, com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria. Após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés. Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça diante dessa crise à igreja. Então aí entra a questão doutrinária, né? Então os cristãos, principalmente os fariseus convertidos ao cristianismo, os judeus, eles criaram, né, esse grande problema aí, pondo em xeque, né, a liberdade que os gentios tinham, né, de receber a graça de Deus, o dom gratuito da salvação. Então, precisou de ter um concílio. Nós vamos ver aqui o primeiro concílio em Jerusalém. Antes, falando em graça, meus queridos, antes de entrar propriamente nos conteúdos que nós temos, que são 3, né, são 3 tópicos que é de praxe os comentaristas, né, fazer para melhor aprendizagem, né, uma didática bem prática para o melhor aprendizado. Nós temos aí 3 tópicos, né, que são eles: quando a graça preserva a unidade da igreja. Esse é o primeiro tópico que nós vamos estudar. E assim, né, mais 2 tópicos, onde nós vamos, né, estudar sobre essas questões. Mas antes de entrar nesse primeiro tópico, eu quero trazer aqui uma pitadinha, né, algo assim de aprendizado na área da teologia, ok? Então, para nós aprendermos, para você aprender mais um pouco conosco, eu quero falar aqui que nossa teologia, ela é dispensacionalista. O que significa isso? Dispensação, né? Dispensação é a história bíblica, né, narrada, ok? Aonde Deus, ele permite, né, ele nos dá uma linha de entendimento, ok? Nas 7 dispensações, tá? Que aonde Deus coloca regras e responsabilidade, né, nessas dispensações à humanidade, ao homem, ok? Então isso é dispensacionalismo, é dividido em 7 partes principais, tá? Para um melhor aprendizado na pedagogia. Então se divide, né? Nós somos dispensacionalistas, e divide esse estudo, né, desde da criação da humanidade até a eternidade, ok? Então nós vamos ver esses 7 períodos. Qual é o primeiro período da dispensação? É a inocência, tá? A inocência, ela vai do Éden até a queda do homem. Depois nós temos
a dispensação da consciência, ok? Que vai da queda do homem até o dilúvio. Tá? Então é a dispensação da consciência. Aí nós temos a dispensação do governo humano, tá? Que vai do dilúvio até a Torre de Babel. Depois nós temos a dispensação patriarcal, ok? Que vai de Abraão até Moisés. E depois nós temos a dispensação da lei, que vai de Moisés até a morte de Cristo. E a sexta dispensação é a dispensação da graça, que vai da morte de Cristo até o arrebatamento da igreja. E por último, a última dispensação, que é a sétima, nós temos o milênio, ok? O milênio é o governo de Cristo, né? Onde haverá paz e justiça. E Cristo governará fisicamente, tá? 1000 anos, onde haverá paz e justiça. Então, só uma palhinha aqui, essas são as 7 dispensações, tá? Em que a nossa teologia, né, estuda, né? Ela propõe essas divisões, né, para uma didática, né, para um melhor aprendizado, ok? Avançando agora, então, para o nosso primeiro tópico, isso é só para você ter uma palhinha teológica, né, muito importante, ok? Estou fazendo um resumo aqui, não vou entrar em detalhes, pois não toma muito tempo, ok? Então vamos ao primeiro tópico da nossa lição. A graça preserva a unidade da igreja. Veja bem, o Concílio de Jerusalém é o primeiro subponto, tá? Realizado entre 48 e 50 depois de Cristo, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Atos 15, verso 1 ao 5, verso 1 e 5, melhor dizendo. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Romanos 2, versículo 25 ao 29, sobre a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Ok? Então nós vemos aqui o primeiro concílio, tá? Em Jerusalém. Por quê? Qual foi a causa? Porque os apóstolos, né? Principalmente Pedro foi, como eu disse na lição anterior, que Pedro foi o primeiro apóstolo a ganhar os gentios, Cornélio, certo? E depois o apóstolo separado para ser apóstolo dos gentios, né? É o apóstolo Paulo, acompanhado por Barnabé e João Marcos e outros demais, certo? Mas ele é o principal, escolhido desde o ventre da sua mãe, disse o apóstolo Paulo. Ok? Mas quando eles começam a ganhar os gentios, parece que os judeus, os fariseus, né? Eles ficaram com ciúme. E eles começaram a exigir que a salvação era só possível através da circuncisão. E nós vamos ver aqui para frente que a circuncisão nada mais é do que a operação da fimose. Tá? Era feita naquele tempo com uma pedra molada, certo? Que é cortar o prepúcio do órgão, né, masculino, tá? Então, era aos 7 anos a criança, aos 7 meses de nascida, se não estou equivocado, a criança fazia, certo, esse, vamos dizer, um ritual, né? Que era um mandamento ali da lei de Moisés, tá? De cortar o prepúcio da criança, né? Após 7 meses de nascida, ok? Então, é importante, né, nós ver aqui o primeiro concílio. O que era um concílio? Era uma convenção, como nós vemos hoje, né, nas Assembleias de Deus, que é feito convenção de tempos em tempos, né? Convenção extraordinária, ordinária, assim por diante, para tratar dos problemas que surgem na igreja. Porque, irmão, a igreja, ela é composta de seres humanos, e onde há ser humano, há problemas, não há perfeição. Mas quando a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, os problemas são sanados da melhor maneira possível. Foi o que aconteceu aqui, né, com essa questão que precisou dos apóstolos, né,
surgiu essa questão, eles se reuniram nesse concílio em Jerusalém. Quem presidia esse concílio? Era Tiago, irmão de Jesus, o justo, tá? Era um pastor muito respeitado ali em Jerusalém, certo? Avançando para o segundo subtópico, o relatório de Pedro, tá? Então nós vamos ver aqui que para esse concílio entrar num consenso de que os gentios não precisariam circuncidar, então Pedro traz o relatório quando ele pregou para um gentio. E depois o relatório de Paulo e Barnabé. Vejam bem, tá? O relatório de Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu ao Espírito Santo, que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé, e não por obras da lei. Está em Atos 10, 44 ao 46, Gálatas 3 e 2. Sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou seus corações pela fé. Atos 10, 34 ao 48. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Atos 15 e 11. Então, Pedro faz essa observação, tá? E faz esse questionamento, tá? E aí, as coisas vão se encaixando. E o pastor Tiago está analisando e tendo discernimento para o Espírito Santo para tomar a decisão certa. Nós vamos ver no andamento, tá? desses tópicos, certo? Terceiro subponto do primeiro tópico, o relatório de Paulo e Barnabé. Veja bem, em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios, Atos 4 e 30. Milagres como a cegueira do mágico cipriota e a cura em Listra, tá? E o livramento de Paulo, testemunha a aprovação divina, certo? E Atos 13, verso 8 ao 11. 14, Atos também 14, verso 8 ao 10 e Atos 14, verso 19 ao 20. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça sem a exigência da lei. Atos 13, verso 12, 44 e 48. Então, quando Pedro relata que o gentio recebeu o Espírito Santo, então ele diz, olha, eles receberam, eles não estavam debaixo do jugo da lei. E Deus permitiu o Espírito Santo. Então, significa que eles não precisam submeter à circuncisão, certo? Aí Paulo vem e reitera nessa reunião dizendo que Deus operou grandes milagres. Foi a cegueira daquele camarada que levantou ali para que Paulo não pregasse para o procônsul, certo? E Paulo estendeu a mão, cegou ele. A cura que ele fez em Listra, ok? Também quando ele levou, né, apedrejaram ele, que teve dado como morto, e Deus curou ele, né, restaurou ele, melhor dizendo, certo? Tudo isso Paulo relatou. Isso significa que Deus está com os gentios e não precisa de nós pôr o gentio debaixo do jugo da lei, certo? Então, o concílio foi, né, sendo orientado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, avançando agora para o quarto ainda subponto, que esse primeiro tópico tem 4 subpontos, tá? Então, o discurso de Tiago, agora nós vamos ver o discurso de Tiago. Tiago, o justo, irmão do Senhor, e líder respeitado na igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Eu disse para você que ele estava ali presidindo e observando todos os relatórios de Pedro e de Paulo, e certamente de Barnabé e da igreja. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta sua proposta nas Escrituras, citando Amós 9, versículo 11 ao 12, mostrando que a inclusão do gentio já faziam parte do plano redentor. Assim afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão. Por exemplo, idolatria, imoralidade sexual,
carne sufocada e sangue. A decisão é comunicada por carta às igrejas gentílicas, enviada com Paulo e Barnabé, que voltou visitando essas igrejas para resolver esse problema. Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo, Atos 15, 28, e trazendo consolo e unidade após isso. E surge a divergência entre Paulo e Barnabé quando João Marcos, resultando, quanto a João Marcos, resultando na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. Colossenses 4:10, 2 Timóteo 4:11. Então veja bem, surgiu um problema da circuncisão. Graças a Deus pelos testemunhos. Então, o irmão de Jesus, Tiago, o justo, certo? Respeitado ali, pastor da igreja de Jerusalém, ele, no discernimento, ele começa a dizer que não precisava impor a lei sobre o gentio, a não ser que ele se abestanhasse da prostituição, da imoralidade, da carne sufocada, certo? O que é carne sufocada? É quando você pega uma ave, uma galinha, e destronca ela. Você destronca, o sangue fica ali dentro. Então, o cristão que vai matar uma ave para comer, uma galinha, ele tem que degolar para o sangue sair. Porque desde a lei de Moisés já falava isso. Então, ele falou, olha, é que eles abstêm de comer do sangue, comer o sangue e a carne sufocada. Então, o sangue também não era permitido, tá? E da mesa da idolatria. Veja bem, então são esses os pontos que eles põem e nada mais, A idolatria, a imoralidade sexual, a carne sufocada e o sangue. E pareceu bem à igreja essa orientação do Espírito Santo e do discernimento, do pastor Tiago, orientado pelo Espírito Santo, melhor dizendo, ok? Mas aí surge um outro probleminha, mas que também foi resolvido posteriormente. Essa discórdia, entre Paulo e Barnabé, que separaram eles. Mas depois, mais tarde, nós vemos aqui que posteriormente foi restaurado esse problema. Então veja bem a orientação do Espírito Santo, a importância para manter a unidade da igreja. É como eu disse, a igreja ela é composta de seres humanos, e onde há seres humanos não há perfeição. E é preciso do Espírito Santo atuante na igreja, e os pastores, os líderes, estão sendo orientados pelo Espírito Santo e obedecendo a palavra, como aconteceu aqui nesse primeiro concílio em Jerusalém. No segundo tópico, um presente de salvação para todos. Olha aí que maravilha, No primeiro subponto, o que é a graça de Deus? Então nós sabemos que a graça de Deus, é o dom gratuito de Deus, pela fé, pela nossa fé, certo? Não vem de nós, mas é dom gratuito de Deus, tá? A palavra graça no grego significa charis, ou charis, que significa favor, bondade e dom imerecido. Veja bem, nós gentílicos, que estava distanciado de Deus, o nosso destino era o inferno, era a perdição eterna. Mas Deus, pela sua infinita graça, Ele mudou isso. E mesmo pecador que somos, agora Ele nos dá esse presente para que nós agora ganhamos os céus e vamos viver eternamente com Ele. Então é muito importante, nós termos esse conhecimento. Certo? No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obra ou mérito, mas por amor e misericórdia. Efésios 2, verso 8 ao 9. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, Romanos 3, 23. O que diz Romanos 3, 23? Todos os pecados destruídos foram da graça de Deus, da glória de Deus. Ok? Romanos 3, 23. A graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5 e 20. Então nós vemos aí, irmão, qual era a função da lei? É para apontar o pecado.
Se não tivesse lei, ninguém tinha pecado. Então a lei veio para apontar que o homem, né, ele seria julgado pelos seus atos, pelos seus pecados. E a lei, toda a lei, o seu ritual, certo? A sua cerimônia, ok? Apontava para Cristo Jesus. O cordeiro, os cordeiros imolados, novilhos, certo? O sangue derramado, tudo apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi, né, ali na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, foi crucificado por nós. Então a lei, ela era tipo um aio, né, que apontava para Cristo Jesus, certo? E aí quando chega a graça, então agora nós estamos debaixo da graça e não sobre o jugo da lei. Tá? Então é importante que aí esses rituais, né, essas cerimônias de degolar novilhos, né, cordeiros, e também essa cerimônia, esse ritual de fazer o prepúcio, já não precisava mais, porque Cristo cumpriu tudo. Tá? Jesus Cristo foi circuncidado, certo? Ele passou por toda a lei. Dizem os grandes estudiosos que o mais santo rabino cumpriu só 200 e poucos mandamentos da lei, que era 613, tá? Era 613, eles cumpriram 232, não me lembro bem agora, certo? O mais santo dos rabinos. Ninguém conseguiu cumprir, porque era a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Só a lei moral é 10 mandamentos, então dava 603 mandamentos. E quem conseguiu cumprir todos esses mandamentos? Só o Senhor Jesus, o Filho de Deus, homem, mas porém 100% Deus. Então, agora, através de Jesus, entra a graça. E a lei agora, essa cerimônia, todas essas, o que é o jugo da lei, agora não há necessidade mais para os gentios. E foi aonde entrou, né, esse consenso que aos gentios não precisava circuncidar. Avançando para o segundo ponto do nosso segundo tópico. Jesus Cristo como a manifestação da graça. Tá? A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente, 2 Coríntios 8:9. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e plena, ou piedosa. Romanos 3:24, Tito 2, verso 11 ao 12. Sua morte substitutiva, sua morte substitutiva e ressurreição garante redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. João 1:17. Então Jesus Cristo é a manifestação dessa graça, ok? Sem Cristo Jesus, ninguém se salvaria, porque a lei não salvava. A lei só mostrava o pecado, certo? E as pessoas faziam aqueles rituais e ela cobria o pecado. Mas todo ano teria que fazer, né? Você oferecer um novilho, pessoas mais pobres ofereceram uma pombinha em sacrifício para cobrir os seus pecados. Mas o Cordeiro de Deus, o único, certo? Universal, que de uma vez por toda, ele apagou todo o pecado e todos aqueles que nele crêem não perecem, mas têm a vida eterna. Então ele veio de uma vez por toda cumprir todo o ritual, todos os mandamentos da lei, para que nós pudéssemos ser salvos, porque nós não conseguimos cumprir todos os requisitos da lei. E ele cumpriu, e Jesus fez tudo por nós. Então você não precisa fazer mais nada. Você precisa crer em Jesus, né, e andar, né, em obediência à palavra de Cristo Jesus. Certo? Então por quê? Porque o pacote da graça é você ter uma vida, né, uma renúncia contra o pecado, certo? É andar no caminho estreito. Se você era um fumante inveterado, você não fuma mais. Se você era um beberrão, você não bebe mais. Porque agora você está na graça, em Cristo Jesus. A graça te libertou da escravidão do pecado, certo? O que escravizava o homem? Eram os vícios, a prostituição,
certo? O latrocínio, certo? O homicídio, tudo escravizava o homem, mas quando você aceita a graça que é representada por Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, você é liberto de tudo isso. Você não é mais escravo do cigarro, você não é escravo mais da prostituição, nem de coisas mais, porque você foi liberto. E uma vez liberto, agora você tem, né, liberdade para adorar a Deus e obedecer a palavra de Deus, certo? E no pacote da graça vem, você vai jejuar em consagração a Cristo, você vai... a santificação, ela é progressiva. Não é um ato determinado, mas ela é progressiva. Cada dia você vai se santificando mais, né? Você vai jejuar, você vai pregar a palavra, você vai adorar a Deus na igreja, você vai todos os dias de culto adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor, ok? E você vai evangelizar, fazer leitura da palavra. Por quê, irmão? Nós podemos ver, irmão, que a igreja, ela é como um restaurante, certo? No restaurante a diferença é que no restaurante você vai alimentar o seu corpo, mas na igreja você vai alimentar a sua alma. A sua alma precisa de alimento espiritual, senão ela morre. A alma e o espírito. A igreja é como um hospital. A diferença é que você vai no hospital para cuidar do seu corpo, mas na igreja você vai para cuidar do seu espírito e da sua alma. Então é necessário nós observarmos isso, tá? Porque como o corpo precisa de alimento, a alma também precisa. Como o corpo precisa de cura, a alma também precisa. E qual é a doença da alma? O pecado. E o pecado só se cura na igreja, ouvindo a palavra de Deus e se entregando a Cristo Jesus. Tá? É muito importante essa observação. Avançando para o terceiro subponto do segundo tópico. A graça é para todos os povos, sem exceção. Né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos os homens cheguem à salvação e se salvem. Tá? Mas muito resiste e se perde a salvação. Então Deus não tem um grupo seleto, mas Ele quer que todos aceitem a Cristo como Salvador e sejam salvos. Então veja bem, o Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios pela graça, mediante a fé. Atos 15 e 11. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Romanos 10 e 13. Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador, Efésios 2 e 8, Tito 3, 4 ao 7. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas viver sob o seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Então agora, não precisa mais da observância da lei, ou seja, não exige mais a observância da lei, aquela cerimônia, né, aqueles rituais todos, não precisa mais, ok? Por quê? Porque agora nós vamos ter liberdade. Quando aquela mulher samaritana que Jesus pregou para ela, e ela começou a ignorar, porque Jesus era judeu e não havia consenso entre os judeus e os samaritanos, havia uma rivalidade, certo? Os samaritanos, que eram uma mistura de gentil com judeus, quando teve a diáspora, né? Que eles voltaram, então veio essa mistura. Mas houve essa divisão. O judeu nato não comia junto com o samaritano. Até os pés, onde lavava, né? Naquela bacia onde fazia a purificação dos pés, o judeu não usava a mesma bacia. Havia uma rivalidade muito grande entre o samaritano e os judeus. E quando Jesus vai evangelizar, que ele sente de passar por aquele lugar ali, tá? Para evangelizar aquela mulher samaritana, e ele para evangelizar ela começa a interrogar, tá? E pergunta para ele. Dizem que o lugar de adorar e buscar a Deus é no templo em Jerusalém. Mas os samaritanos dizem que é aqui no Monte Gerizim, certo? E Jesus então disse, olha mulher,
Agora, eu estou dizendo agora. Então, Jesus, ele quebra, né, aquele protocolo e traz uma revolução na área espiritual. Agora eu te digo que os verdadeiros adoradores não adorarão mais, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Não será mais no templo, só no templo, ou no monte que vocês vão adorar. Mas agora o verdadeiro adorador adorará o Pai em verdade e em espírito. Agora, Deus não está lá no templo de Salomão. Ele não está aqui no monte de Gerizim, ou Gerizim. Gerizim, se não estou equivocado, tá? Mas agora, o templo que Deus habita é o ser humano convertido a Cristo Jesus. O templo agora somos nós. Então, virá tempo, ou chegou o tempo, tá? E eu sou quem vem trazer essas novas, eu que vou, né, que vim salvar o homem. Chegou o tempo que vocês, o verdadeiro adorador, adorará o Pai em espírito e verdade, porque eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então agora, certo? Não existe um lugar específico para se adorar a Deus. Aonde você estiver, você pode adorar a Deus. Agora é lógico, você vai à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, é a unidade. E aí você vai nessa reunião da eclésia para adorar o Senhor, é lógico, em um templo, tá? Mas aonde você estiver, você pode adorar Deus em verdade e espírito, ok? Então não estamos mais sobre o jugo da lei. Tendo dito isso, nós vamos aqui, né, finalizar esse primeiro tópico, esse segundo tópico, com um resumo, a sinopse 2 do segundo tópico. A graça de Deus oferece a salvação a todos por meio de Jesus Cristo, tá? Então ninguém fica fora, todos têm a oportunidade, porque Deus ama a todos. Porém, se você endurecer seu coração, você pode perder a salvação, mas quando você abre, o Espírito Santo entra e mostra para você, convence você da justiça, do juízo, certo? E você vai ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos então aqui para o nosso... Terminamos aqui o segundo tópico, certo? E nós vamos para o nosso terceiro tópico e último, tá? Eu já agradeço desde já você que está conosco até esse momento, tá? E vamos aprender mais um pouco aqui, já estaremos terminando esse vídeo abençoado, essa lição maravilhosa de número 3. Então, o terceiro tópico, crescendo na graça. Olha só que maravilha. Primeiro subponto, como nos aproximar do trono da graça? Hebreus 4,16. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo, 2 Pedro 3,18. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado, Hebreus 10, 19, 22, Efésios 3 e 12. Além disso, aproxima-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza. Salmos 51 e 17. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Dele procedem misericórdia, perdão e socorro e poder espiritual. Então veja bem, irmão, crescendo na graça. O apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, na segunda carta sua, capítulo 3, 18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, com o conhecimento, com a graça, você experimenta o mundo de Deus. Você sente poder, você recebe o batismo com o Espírito Santo, você fala em língua, você extravasa de alegria na presença do Senhor, você glorifica o nome do Senhor, você está experimentando esse mundo maravilhoso de Deus. E com o conhecimento, você conhece, né, as coisas, você conhece esse mundo. Através do quê? Da leitura da palavra. Você vai conhecer como você deve obedecer à palavra, como você deve proceder,
para se encher da graça de Deus, para experimentar o mundo de Deus. É só através da leitura, do conhecimento do mundo de Deus, que é a palavra. Aí você conhecendo, então vai te levar a experimentar o mundo de Deus, que é maravilhoso, certo? Que alegria, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão e fé, que é o fruto do Espírito. Então é muito importante nós aprendermos essa verdade. Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico, quando devemos nos achegar ao trono da graça? Quando? É uma pergunta, né? Vamos aqui ver a resposta. As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Então, o tempo é agora, não pode deixar para amanhã. Hebreus 4,16. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. E jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível, nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se chegar com confiança hoje e sempre pela fé em Jesus Cristo. Então é por isso que nós pregamos. Talvez você que não é crente, está me assistindo, muitas vezes o crente, hoje, aceita Cristo hoje. Hoje é dia aceitável, que o amanhã não nos pertence. Disse Jesus que cada dia cuida do seu mal, mas o dia é hoje. Se o Espírito Santo te falar com você hoje, não feche o seu coração, não feche os seus ouvidos, mas abra para que ele possa entrar na sua vida e te transformar, convencer você do pecado, da justiça e do juízo, certo? É o Espírito Santo que convence. Então, o tempo oportuno não é amanhã, porque quem de nós podemos garantir a nossa vida um minuto, depois? Quem nós pode garantir ainda mais a nossa vida amanhã, certo? Porque pertence a Deus o tempo, certo? Então nós não podemos. Então se hoje você ouvir a palavra de Deus, não recusa, não fecha o seu coração, mas aceita Jesus Cristo como Salvador, porque é o tempo oportuno. Diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, diz o apóstolo Paulo. Ok? Então é importante que você entenda, para você não perder essa oportunidade, que estamos no tempo da graça, que a salvação é pela graça. Terceiro e último subponto do terceiro tópico. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Ora, essa pergunta é muito oportuna. Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, olha aí, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade. Romanos 3:24, Filipenses 2:13. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo Jesus. Tiago 2:11 e 12, 2 Pedro 3:18. Além disso, Deus comunica sua graça por meios espirituais ordenados, 2 pontos. A palavra, então, olha bem, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados, 2 pontos. Primeiro, a palavra, 2 Timóteo 3:15. Segundo, a pregação do Evangelho, Romanos 1:16. Terceiro, a adoração, Colossenses 3:16. Quarto, a plenitude do Espírito Santo, Efésios 5:18. E quinto, a comunhão à mesa do Senhor, Atos 2:42. Então, o que você recebe, ao chegarmos ao trono da graça? Tudo isso, irmão. Você era um pecador, Você, quem sabe, cometeu homicídio, barbaridade, era um prostituto. E você está numa situação no fundo do poço e alguém prega para você e Deus ainda resgata você e você aceita Jesus como Salvador. Você vai receber, irmão, era um pecador inveterado. Agora você vai receber pela graça o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma. Você estava destinado ao inferno. Era o destino do homem pecador. E agora Deus reverte esse quadro. E agora que você aceita, Deus te consola, te justifica, te salva e agora você vai receber o céu pela graça. Tá? Isso é misericórdia, isso é perdão de Deus, esse é o grande amor de Deus. João 3,16,
que é o texto áureo do Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu filho ao mundo para condená-lo, mas pelo contrário, para salvar todo aquele que nele crê. Então, se você crê, você vai ser livre de todos os seus pecados e perdoado você ao chegar ao trono da graça. Chegamos ao final e vamos fazer a conclusão dessa lição abençoada, ok? Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho, Efésios 2, verso 8 ao 9. Desse modo, esse marco histórico ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, a humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então a nossa missão da igreja é pregar o evangelho. E a sua decisão é aceitar a Cristo como Salvador. Que Deus abençoe sua vida. Não saia daí ainda. Vamos inclinar nossa cabeça e fazer uma oração poderosa no nome de Jesus para Ele resolver os seus problemas, curar suas enfermidades, porque só Ele pode fazer isso. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade ímpar, por estar aqui sendo um canal de bênção, através da EBD, da Escola Dominical, através desse canal, pregando a Tua poderosa palavra, ensinando, porque a EBD, ela ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor entre com providência nessa família, providência na vida dessa pessoa que está nos assistindo, ó Pai Santo. Se for enfermidade, cura, ó Pai. Se for problema financeiro, resolva, Senhor Deus. Pai Santo, e também se tiver alguém nessa família distanciado, que possa ser alcançado novamente pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós. Que diremos com força. Amém e bye bye. E até o próximo vídeo, galera.